A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida. Meus queridos amigos, é sempre motivo de alegria profunda quando a Castanheira tem a oportunidade de abraçar a araucária. Ou, se preferirem, a castanha do Pará dar um toque de ternura no pinhão. Nós vamos conduzir o nosso encontro entendendo que estamos entre familiares de um mesmo grupo de pensamento, de vivências, de reflexões, de andança. E por isso, vamos fazê-lo de uma forma descontraída, estabelecendo o nosso encontro na seguinte perspectiva. Fazemos um primeiro módulo, fazemos a interrupção, voltamos para perguntas e respostas, e depois fazemos uma segunda abordagem à guisa de conclusão do primeiro dia. O mesmo se dará no segundo dia. Se ficar muitas perguntas sem serem respondidas, nós começamos o dia de amanhã com perguntas e respostas. Ok? Nós vamos entender que a proposição do Espírito de Verdade, quando sinaliza para Allan Kardec acerca desses dois pilares que mais me soam internamente de forma adequada como dois eixos para significar movimentos, o amai-vos e o instruí-vos, esses dois pilares eixos funcionam como uma base para a sustentação do trabalhador espírita e, por extensão, da casa espírita. Logo, quando nós entrevemos essas duas propostas colocadas assim de forma bem genérica e ampla, nós vamos ter a oportunidade aqui de estar fazendo didaticamente um desdobramento à guisa de aprofundamento, procurando conectar-nos com o trabalhador e com a casa, fazendo sempre esse ponto e contraponto. E assim, nós vamos poder olhar o nosso movimento espírita, nos incluindo dentro dele, fundamentalmente, por entendermos que, se o organismo das atividades espíritas e do movimento espírita tem como centro espírita a sociedade espírita como célula, a célula de uma sociedade é o trabalhador espírita. O tijolo que compõe, por assim dizer, a construção de um centro espírita, ele é representado por você, por mim, que somos os tijolos, os trabalhadores, os tarefeiros, que nos agregamos compondo a casa. Logo, nós vamos estar alinhavando aqui algumas reflexões, pegando o trabalhador, célula da sociedade, e pegando a sociedade, célula do movimento, para entendermos como é que se dá o trabalho de unificação em nível macro, do ponto de vista das atividades globais que o movimento espírita se atém, e em nível micro, você dentro da casa, quando você articula dentro de você adequadamente o amai-vos e o instruí-vos, ensejando assim que você possa estar internamente bem integrado, bem posto do ponto de vista da sua participação, dando a sua contribuição para o espírito de equipe numa perspectiva de unidade e para que essa equipe desague numa sociedade que seja harmônica, que detenha, portanto, o seu funcionamento em base de fraternidade, de solidariedade, dando assim a oportunidade para que o trabalho possa ser
operado nesse clima de natureza emocional. E, por extensão, uma casa que tenha essa performance, ela naturalmente atuará nas diversas URIs, regiões, como um instrumento de unificação, como um fermento para que o trabalho da ação de ficar junto, unificação, possa ser estabelecido em nível regional, em nível interregional, em nível estadual e por extensão. Desse modo, nós vamos aqui estar fazendo esse olhar. É um olhar ainda que detalhado, mas ainda é genérico. As perguntas nos darão ensejo de fazer este ou aquele aprofundamento, de conformidade com as necessidades intrínsecas do movimento e de cada um. Uma dimensão que nós vamos naturalmente posicionar de inicial, do ponto de vista da nossa estrutura pedagógica, é a dimensão social. Considerando que amai-vos e instruí-vos implica numa interação de natureza relacional. Nós, enquanto espíritas, lidando com o espiritismo, haveremos de estar bem conscientes de que a nossa tarefa de iluminação, ela só pode ser estabelecida pelas vias da convivência. O ato de conviver é o cenário, o palco, no qual nós vamos desempenhar os nossos papéis de forma mais adequada ou não, a depender de como nós articulamos o amai-vos e o instruí-vos. Mas a dimensão social, a dimensão da convivência, ela já nos remete para uma percepção de que o nosso processo de espiritualização, ele é interativo. Diferentemente de algumas posições filosóficas, religiosas ou ceitistas, que propõem uma iluminação em regime de afastamento da sociedade. Uma pessoa, ela consegue estabelecer um nível de iluminação a ser avaliado pela comunidade e por ela própria, a ser testado quando ela dá o testemunho da convivência. Porque ser um guru dentro de um claustro, experimentar a manifestação de uma virtude, colocado em sistema de ascese no isolacionismo, isso não corresponde à proposição que o Espiritismo traz, apoiado na proposta que Jesus nos ensejou trazer para a Terra. A nossa iluminação, ela não se dá em regime de exclusividade, num campo de distanciamento social. Portanto, qualquer coisa que nos remeta a mosteiro, claustro, com todo respeito a esses espaços, dentro do enquadramento filosófico e religioso onde eles se encontram, não pode ter, dentro daqueles que nos aproximamos do Espiritismo, nenhuma ressonância, já que um tipo de vida na qual você se colocasse margeando a sociedade, você estaria assumindo uma posição de covardia, considerando que o clamor do movimento espírita, que se empapa de espiritismo, é a convivência social. Aliás, é isso que dá respeitabilidade ao nosso movimento espírita no nosso país. É a capacidade que nós temos de dar respostas na convivência social, na interação da sociedade na qual os centros espíritas estão colocados, em função da nossa efetiva ação no campo dos problemas humanos. O Espiritismo, ele é reconhecidamente uma doutrina que faz um papel de alta categoria em função da forma como ele se coloca no contexto social, como sendo uma instituição com características bem definidas, detendo personalidade jurídica, mas trazendo um odor de cristianismo tão intenso que aonde há uma célula de espiritismo posto, ali aquele sistema onde ela está alocada se ressente pela positividade daquilo que ela exporta para a vida comum.